Feliz Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas. Estamos aqui para mais um bate-papo quântico. Eu, Marcelo Terra Cunha, professor aqui do Unicamp, junto com meu xará, Marcelo Paleólogo, lá da UFRJ. Fala, galera. Estamos recebendo aqui na nossa casa UFISH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que bem nos recebe para essa temporada toda, a Ingrid Barcelos, do CNPEM. Bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Bom, entre as coisas que a gente resolveu que era legal para essa temporada é tentar contar para a sociedade quem são esses tais cientistas. Como é que eles surgem, como é que eles se criam, crescem, reproduzem. Outros cientistas e do que eles se alimentam. Então, conta um pouquinho para a gente quem é a Ingrid. Como é que você chegou até aqui? É uma longa história. Não precisa contar a história inteira, uma tacada só, mas vamos falando. É uma longa história, mas tudo começou com a escola. Eu sempre quis ser professora, sempre gostei muito da escola, e todo ano eu queria ser professora de alguma coisa. Então, eu gostava de português, queria ser professora de português, matemática, e foi indo até o ensino médio. Eu estava na dúvida entre física e história, e aí eu fui até o último ano com essa dúvida de ser professora. Eu entrei no cursinho no último ano da escola. Eu não sabia o que era vestibular, engenharia, nada disso. Meus colegas foram e eu fui junto. Então, às vezes as pessoas me perguntam por que você não fez engenharia? Eu nem sabia que era engenharia. Tinha muitas opções, isso foi virando um mundo. E no último minuto, quando eu estava na minha época, né, nos primórdios, quando a gente ia fazer a inscrição para o vestibular, era um caderno. Então, você comprava um caderno e tinha que marcar qual era a sua opção. E eu estava lá com a minha mãe sempre apressada, atarefada. Eu estava lá, história ou física, e ela falou, marca logo essa merda que eu não tinha o dia inteiro. E na hora que ela falou merda, eu estava em cima de física. Foi assim que eu vim parar aqui. Genial. Prevê a importância do palavrão. Genial. Então, foi assim que eu vim parar na física. Sorte nossa, azar dos historiadores. E só para registrar, nessa temporada já é a terceira pessoa que tinha história como uma das possibilidades. É interessante isso, né? Pois é, está aparecendo com uma frequência grande. Física, filosofia, história, eu sempre vejo um flerte entre as Tem sim. Está entre as sabedorias do campus aqui. Né? Quem sabe ainda? Ele só coloca o IMEC entre a física e o IFISH. Então, bem adequada essa proximidade. E aí marcou lá física. Não, antes do marcou lá, deixa eu tentar juntar uma outra dúvida antiga minha. Você acha que as suas flutuações na escola de quero ser professora de português, quero ser professora de matemática, quero ser professora de física, tinha a ver com o encanto do assunto ou tinha muito mais a ver com a personagem que estava lá na sua frente? Quem era a pessoa mais interessante naquele momento? Já me perguntei muito sobre isso. E eu sempre achei os professores muito mais interessantes que os meus colegas. Então, eu sempre quis estar muito próxima deles, eu sempre sentei na primeira cadeira do lado da mesa do professor, então foi assim que começou meu interesse. E eu gosto da educação, assim, eu sempre falo, hoje é meio um pouco brega, né, mas a educação transformou a minha vida, eu entendo a educação como transformadora, então eu sempre quis ser professora, e eu achava aquilo uma simbiose muito fantástica, então... Na verdade, você está falando do símbolo professor dentro de sala de aula e etc. Mas a minha questão é mais a mudança de assunto. Será que tinha a ver com assunto ou tinha a ver com de um ano para o outro, troca uns professores? O professor. Tinha a ver com o professor. Então, eu me identificava mais com um professor. Eu gostava das matérias como um todo, menos educação física, que tinha que correr e ficar suado. Isso não faz o menor sentido para mim. Mas... Faltava piscina. Deu faltava. Ficando sentada, estudando, qualquer coisa me agradava, mas eu me identificava mais com o jeito como professor, né? Se movimentava ali e tal. Então, isso ia mudando os meus encantamentos. Aí sim, marcado. Não, então, aí continua um pouco a história. Marcado física, minha vida mudou completamente, porque... Bom, você tinha ideia do que... história. Não. Você tinha ideia do que era física? Você tinha ideia do que ia acontecer com você? Foi assim, a minha primeira aula do cursinho, foi muito engraçado, porque eu sempre estudei em escola pública, né? E esse cursinho eu consegui uma bolsa, minha mãe conseguiu uma bolsa e eu fui matriculada. Minha primeira aula, eu lembro que eu sentei assim numa sala, tinha muitos alunos, era de geometria. Eu nunca tinha tido uma aula de geometria.
E aí eu lembro que o professor estava falando assim, de um triângulo, e falou, a soma interna dos ângulos do triângulo é... Todo mundo respondeu e eu ficava assim, triângulo? E aí a minha ficha foi caindo aos poucos, que eu falava assim, Soma, você já sabia. por que eu quero fazer física? Triângulo, Eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir fazer física, né? Por que eu tive essa ideia maluca? E aí eu ficava no cursinho de tarde e de noite eu estudava geometria. Foi um trauma, assim, foi um ano inteiro estudando geometria todos os dias. E aí eu tentei meio que correr atrás do negócio, foi um ano caótico, mas deu certo. E a maior nota foi matemática, não foi física, porque eu me esforcei bastante. Caiu bastante geometria na prova. Bastante, na prova aberta da FMG, foi o que me salvou. Acho que faltou dizer isso, né? Você é lá da região de Belo Horizonte. Sou mineira, nem dá para perceber. Eu sou mineira de Belo Horizonte, é difícil mesmo perceber. E aí o FMG foi o único vestibular que você fez? Então, aí vem da ignorância de ser pobre, né? Porque na física eu descobri que tinha só na PUC e na UFMG. E a UFMG é perto da minha casa. E a PUC era muito longe, e eu não tinha como ir. E eu também não sabia que pagava, e também não sabia que a UFMG era de graça, porque a ignorância ela era um pacote completo, né? Então eu falava com a mãe assim, eu quero estudar nesse lugar aqui, porque é perto, eu vou ter que pegar um ônibus só. Foi assim que eu escolhi a UFMG. Excelente critério, né? E eu também fiz vestibular para Viçosa e para UFOP, mas eu não fui nem fazer matrícula, porque eu não tinha como ir fazer matrícula. Assim, não, passei, mas não fui. Então a UFMG era a minha única opção. Tá, mas fez 4 vestibulares, onde no fundo, só um que estava... Só um que estava acessível. Conta. E a física na faculdade foi diferente de qualquer coisa que eu imaginava. Pois é, então... Nossa, mas eu acho que o meu desencanto maior na época foi com a faculdade de educação, não com a física. Porque a física eu já achava que era bem difícil, mas não era nada do que eu esperava, mas dá para ali para você, né, desenrolar. Mas como eu tinha esse negócio de ser professora, e eu queria, né, mudar... adolescente, né, mudar o mundo com a educação. Na minha época, a faculdade de educação, os cursos eram todos juntos, física e outros saberes, mas inclusive matemática, biologia, turmas que davam aula para crianças. Então a gente teve uma formação muito focada em aula para crianças. E aquilo foi me desestimulando de um jeito, porque eu sabia que a única coisa que eu ia fazer era trabalhar com criança. E aí eu falei, acho que esse negócio de faculdade de educação não vai dar para mim, não. E aí Porque você entrou para licenciatura. Porque eu entrei para licenciatura. Tá. Aí eu dei um jeito de formar mais rápido que eu consegui e mudar para bacharelado. Aí você veio para o bacharelado. Aí eu formei em bacharelado e conheci um professor de iniciação científica no 3º semestre que perguntou se eu queria bolsa. Ele perguntou se eu queria fazer iniciação com bolsa. Aí eu pensei, bolsa deve ser dinheiro, a iniciação depois eu descubro. Rapidamente eu aceitei. Que ótimo. Tem umas profissões que são assim também. Podia. Mas deu muito certo. Então o Rodrigo Gribel, ele abriu as portas do laboratório pra gente. Foi que eu comecei a trabalhar com nanomateriais. Eu fiquei com ele por muitos anos e foi maravilhoso. Tudo que eu aprendi, tudo, né? Eu lembro que na primeira viagem que eu fiz para um congresso, minha mãe ligou para ele, para o laboratório, falando, você toma conta da minha filha, qualquer coisa que acontecer com ela, eu vou aí no laboratório. Então tem bastante... responsabilidade. Tem bastante coisa engraçada nessa história. Não, essas são ótimas histórias. O Rodrigo é um cara muito legal. Graças a Deus, porque senão teria cortado a minha bolsa e eu teria feito iniciação científica. Não, jamais faria isso. Muito pelo contrário, uma mãe zelosa é bem-vinda, ora bola. Um cara legal e cria dessa casa também, né? Também cria dessa casa, calor o nosso. Rodrigo foi ótimo. Eu lembro que nesse primeiro evento, teve um dia que teve uma festa do evento, a gente ficou até mais tarde, no outro dia eu acordei com muita ressaca, eu não consegui de manhã nas palestras, e ele me ligando, eu tava dormindo, né? Foi a primeira coisa que ele disse, a sua mãe falou pra eu tomar conta de você, que você some. Eu tô dormindo. Então, minha mãe, eu falo que a física e a minha mãe, a gente tem vários episódios bem engraçados. Pode contar mais aí. Quando você disse para sua mãe que você ia fazer física? Ela falou, porque ela não fazia ideia do que... Você é a primeira pessoa da família a ter entrado na universidade. Sim. Não, mas física provoca esse em muitos pais diferentes, para falar a verdade. Tá? Aqui no Brasil, acho que hoje menos, né? Mas na nossa época, por exemplo, a maioria dos pais... Aliás, a maioria dos alunos também não sabia o que ia fazer lá. Mas...
Mas eu acho que eu fico falando que eu vi essa mudança também, porque antes ela falava assim que a filha dela fazia física, e você via que era um negócio assim que ela nem queria muita interação, porque ela não sabia também muito o que eu fazia, e falava meio assim, né, minha filha faz física. Hoje em dia ela fala, a minha filha é física, é um negócio, você foi para um outro Legal patamar. isso, né? Não, isso é E muito trabalha legal. no Isso filho. é muito legal. Isso é muito Filha é bacana. uma pesquisadora. Enche a boca Enche a assim, né? Isso é muito bacana. Eu não sei se ela entende ainda perfeitamente o que eu faço, mas o orgulho mas- já tomou posse. Mas ela entende a posição que você chegou. Isso é muito legal. Isso é claro, e isso é muito legal. Isso é muito bacana. É muito legal. Saudade. A sua turma lá na UFMG era uma turma, assim, é uma turma, que eu digo turma agora, é o pessoal Uhum. daquela época, né? O pessoal de muito sucesso em geral, né? Você é um expoente de uma turma, um pessoal que está espalhado por aí, e você mantém contato com o pessoal? Sim. Eu mantenho contato com bastante gente, e é muito engraçado, porque eu falo que hoje eu vejo de outra forma, mas quando eu estava lá, né, eu vim da licenciatura, então era um curso majoritariamente masculino, a gente era 3, 4 meninas, eu vim para o bacharelado com uma turma muito boa, e com um buraco muito grande, não é pelo curso de licenciatura, mas pela minha formação em si, né? Então eu estava sempre correndo atrás do rabo, eu fazia cálculo e física, eu tinha que aprender o cálculo para aprender a física, e você estava sempre atrás, e quando eu caí com essa turma, o pessoal era muito bom, assim, e aí eu ficava sempre olhava para eles e falava, não, isso aqui não vai dar. E tive muitos colegas que foram me ajudando, assim mesmo com a mão, principalmente os meninos da Conte, que eu nunca esqueci isso, porque era a matéria mais difícil para mim, não fazia o menor sentido. Então eles emprestavam, faziam exercício, tinha um menino que era um anjo, o Adriano, ele fazia todos os exercícios do livro e sentava e explicava, então tive muita ajuda por estar numa turma muito boa, e foi uma das coisas que me ajudou bastante. Mas isso é legal também, essa camaradagem, né? Sim. E eles tinham muita paciência, foi bastante. Que é um dos aspectos que eu acho onde a gente mais falha aqui no nosso sistema educacional como um todo no Brasil, desde o colégio, mas na universidade também, existe, isso já é tabelado, tá? Isso é fruto de estudos, não estou falando aqui de chutar, não. Existe comprovação clara de que estudar em conjunto, estudar com os outros, melhora o conhecimento de todo mundo, inclusive de quem sabe mais. Com certeza. Né? Inclusive dos que sabem... Sobre a matéria e sobre outras coisas. Isso, exato. Né? Então você está dando um depoimento aí da importância de estudar junto, né? Sempre que alguém pergunta para mim qual que é o conselho que você está dando para quem está começando, eu falo, a gente procura pessoas que vão te ajudar, te apoiar, porque a academia ela é muito solitária, né? Ela é muito solitária e você vai pensar em desistir, nem sei quantas vezes eu já pensei em desistir, e então você tem que ter um grupo ali, alguém que vai te apoiar nos dias ruins. E esse negócio de trabalhar em grupo também, eu lembrei de outro episódio que é muito engraçado, porque na licenciatura fomos 3 para o bacharelado, então nós éramos 3 meninas muito próximas, e aí tem aquela quebra de... Eram tipo 4 meninas na licenciatura, e das 4, 3 resolveram seguir no bacharelado. Porque o Rodrigo deu a bolsa, ele dava eletromagnetismo à noite, e ele falou assim, vou dar 3 bolsas para nossas 3 maiores notas. E coincidentemente, nós tínhamos conseguido as 3 maiores notas, ele deu as 3 bolsas para a gente. E aí a gente veio formou e veio pro bacharelado. Mas é uma mudança muito grande, porque assim, nenhuma de nós falava uma palavra em inglês. Nunca nem tinha. A gente viu o verbo to be na escola. O que a gente fazia? Várias vezes. Várias vezes, foram anos de verbo to be. E o que a gente fazia nas matérias? Cada uma traduzia uma parte do capítulo do livro. E a gente trocava a tradução entre a gente, porque não dava tempo de traduzir. E eu lembro dessas coisas porque, assim, se nós não fôssemos 3, a chance de eu conseguir, em tempo hábil, traduzir todo o livro e aprender enquanto a gente está fazendo, ia ser 0. Então, ou seja, mais um trabalho colaborativo. Mais um trabalho colaborativo. Qual foi o primeiro livro que vocês traduziram? Fundamento de Mecânica. Depois de traduzir Estado Sólido, Termodinâmica, e assim foi até entrar no mestrado. Estado Sólido era bem difícil pra gente, porque era uma coisa nova, um monte de palavra que a gente nunca tinha visto, porque mecânica, termodinâmica, você ainda conhece algumas coisas. Mas quando veio Estado Sólido, foi um divisor de águas ali, foi uma tarefa coletiva. Foi bem difícil. E na época não tinha Google Translate, não tinha essa... Né? Nem Tabajara. Não, nem Tabajara, isso. Gente, quando eu entrei na faculdade, fazer minha matrícula, começou ali um computador, né, e tal, mas a gente não tinha acesso a essas coisas. E eu lembro que eu fui com a minha mãe fazer matrícula, mineira é isso, viu, gente? Levar a mãe para tudo quanto é lugar. E aí fui fazer minha matrícula, minha mãe comigo na fila, e quando chegou a minha vez, a mulher pediu meus dados e perguntou meu e-mail. Claramente eu não sabia o que era, minha mãe também não. E a mãe virou e falou assim, a gente esqueceu em casa, depois eu trago. E levou?
A mulher ficou com pena. E ela olhava. E eu achei natural. Eu falei, moça, gente, depois a minha mãe traça. E ela fez a minha matrícula, mas assim, a expressão facial dela era uma coisa. Então, o computador, mesmo que fosse, era uma realidade muito fora da minha. Eu comprei meu primeiro computador no mestrado. E aí sim eu tive mais acesso, mas foram tempos bem complicados. E o primeiro e-mail talvez tenha sido o da UFMG. Exatamente. O da Aham. Bem, o meu primeiro foi aqui. Então eu falo que a faculdade ela abriu tantas portas e tantos horizontes que eu não consigo nem... Isso é uma outra coisa bacana da faculdade, né? Que é e você toma contato também com um monte de gente diferente, né? O mundo muda. O mundo muda. Né? Não, o mundo muda. Né? Não. Poder transformador. Educação. Eu falo, sou a testemunha, eu fico brincando que sou a testemunha de Jeová do poder. Você já ouviu falar do poder da educação? Já ouviu falar no poder da educação? Muda bastante a vida. Por isso que projetos tipo SISU e etc. são bem bacanas, né? Toda oportunidade que eu tenho, eu dei aula no SISU também, assim, todo projeto que eu posso me envolver com educação, diversidade, todos. Abriu a porta, vamos para aí. Porque faz parte de um papel social, né? É tentar... Exato. Tem toda uma história de eventos, de divulgação. Já vai abrir igreja que vai ter, eu vou. Missa, vou também. Exato. Então escolhe aí qual você quer contar pra gente. É a palavra da nanotecnologia? Vou também. Amém. Eu estou missionária agora. Mas é bastante legal e tem muita história. Eu fico vendo, né, que hoje do outro lado, eu vou... É uma coisa... É dessa geração, que para mim ainda é bem estranho, mas eu entendo que a gente vai, por exemplo, num evento de física, tá? Vou num evento de física qualquer. Dou minha palestra lá, na hora que termina, tem pelo menos umas 20 meninas querendo tirar foto comigo. E não é porque... é porque não tem ninguém. Tipo, elas falam, tem uma menina ali, né? E eu fico assim, mas meu Deus do céu, tirar foto comigo. Não, isso é legal. E isso para mim no começo era mais difícil, mas eu entendo que ainda é um... É um peso, né? Quer dizer, no sentido de que... Ser exemplo é necessário ser um bom exemplo. Isso, e também é uma responsabilidade, que às vezes deve cansar um pouco. Mas, por outro lado, tem um fator multiplicativo aí que é muito legal. É absurdo. É muito bacana. E tem uma referência, né? Assim, Isso. de falar alguém. Você conhece alguma... Eu formei na UFMG. A única professora que eu tive foi a Carla, que fiz aula com a Carla, né? As outras eu não... Era que eu passei 12 anos da minha vida na UFMG. Eu não tive aula com as professoras mulheres. E, bom, a primeira professora mulher negra que eu conheci tem 7 anos. Eu conheci ela num evento. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, meu olho encheu de lágrima. E ela olhou para mim assim, porque eu falei, cara, eu demorei uma vida inteira para conhecer alguém que eu falei, não estou só. E eu sei que ela também trabalha muito com diversidade, a gente se identifica muito, mas é muito triste, porque você já está num lugar que você acha que você não tá, o que você está fazendo ali? Aí você olha para o lado e você fala assim, não, realmente eu tô... Quem é ela? A Zélia. Então, a Zélia Ludwig, que ela é sensacional. E eu vejo também muito nela desse trabalho de falar para as pessoas, de trazer meninas, né? Porque é isso. É interessante que, assim... É um ônus horroroso da nossa sociedade, né? Mas aparentemente a dupla jornada das mulheres não acaba, né? Tem a dupla jornada trabalho-casa, agora tem a dupla jornada de fazer a sua pesquisa, mas também ser representação. Dupla, tripla, quadra. Exato, é sempre, né? Mas é aquela história, né? Tem que... Eu, inclusive, queria dar parabéns para vocês, porque se você pegar um evento, sei lá, um INCT da vida, que a gente participa, que tem centenas de pesquisadores, você pode reparar que toda a parte de divulgação científica é majoritariamente um trabalho feminino. É muito difícil você ver homens também se envolvendo com divulgação científica, porque até na ciência essas tarefas que parecem domésticas, elas são feitas pelas mulheres. Então, também queria agradecer por vocês estarem aqui fazendo podcast, né, e dando oportunidade para a gente falar. Você sabe que eu já me peguei pensando nisso uma quantidade enorme de vezes. Assim, não que eu não faço divulgação científica, a gente faz o que pode ali, né? A gente faz. Um pouquinho. Esse é o ponto, a gente faz. Um pouquinho, sempre tentei fazer, né? Tanto que em Paraty, desde o início, sempre foi uma preocupação nossa de, em paralelo ao evento científico, tinha que ter o evento de divulgação científica lá. Mas eu fico me perguntando assim, que a quantidade, assim,
A gente mandou um projeto agora para o edital do Ano da Quântica de divulgação científica. A maior parte dos integrantes do projeto são professores lá do IF. E esse é o primeiro projeto que você participa, que a maioria é feminina. É provável. Ou seja, eu fico pensando nisso, por que cargas d'água, entendeu? Não sei, tem um monte de explicação, né? É estrutural, enfim, né? Essas tarefas que os homens consideram domésticas mesmo, que né? Eles acabam ficando sempre para as mulheres. Mais do cuidado do que doméstica, né? Eu falo do doméstica, exatamente, essa tanta tarefa que exige cuidado, né? Que exige essa coisa, ela acaba, né? E as mulheres acabam se engajando mais, porque também você não tem outras oportunidades. Eu vejo, né, que assim, a quantidade de coisas que eu sou chamada para divulgação, hoje em dia não, mas no começo, elas eram muito maiores do que a quantidade de coisas da minha área de pesquisa. E olha que eu trabalho direitinho na minha área. Então, essas coisas, a coisa já está mais ou menos ali, né, engessada. Não, isso que você está falando é outro aspecto também importantíssimo. Isso que é outro, que é os espaços que são abertos, né? Que fica parecendo... exato. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. E para mim é fácil, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, toda vez que eu puder, eu vou fazer, mas... Não, claro. Nota que é óbvio que uma pessoa que gosta de fazer o que quer que seja, é o que é preciso. Gente que gosta de fazer o que faz. Mas o lance é que tinha que ter mais gente que gosta, né, deveria gostar para dividir a carga. Sim. É só nesse sentido. E podem chamar para o holofote também, ao invés de só para carregar o Isso também, né? Isso também é importante. E vem um pouco como eu falei para vocês, né, do meu background. Eu acho que isso é mais que um dever do nosso papel como pesquisador, sabe? Da gente tentar mostrar um pouco que seja, de qualquer maneira, da maneira mais simples, para as pessoas que estão na nossa volta mesmo, que o que a gente faz é minimamente útil. Porque eu tenho colegas que não conseguem explicar em palavras simples para o pai, para a avó, o que faz. E aí dá a impressão que o que você faz é um negócio, tipo assim, aleatório. Assim, a gente peca muito nos mínimos detalhes e nos maiores também. Mas isso a gente deveria, né? Isso é parte do nosso... Mas então vamos lá, porque... Acho que a maioria de nós tem essa dificuldade, então conta aí como é que você fala para sua avó, agora indo de pesquisadora. Para minha avó, eu sempre gosto da coisa do trazer para a época da pessoa, né? Então eu sempre dou o exemplo do vinil para minha avó. Eu falo assim, olha, quando a gente tem um disco lá, um disco de vinil, a gente sabe que ele toca a música, a gente vê visualmente que tem umas ranhuras ali, mas a gente não consegue, né, definir muito bem, a gente não consegue sentir se a gente passar o dedo. E o que a gente faz? A gente coloca uma agulha que vai conseguir, então, ler, porque tem as mesmas dimensões daquelas ranhuras do disco. É exatamente isso que eu faço no meu trabalho. Eu uso ferramentas como se fosse a agulhinha do disco de vinil, que vai me permitir ver coisas que o nosso olho, que a nossa mão não consegue ver. Então, é isso que eu faço. A gente vê além do que a gente pode pegar, E isso é assim, minha avó fica assim, então tudo que é muito pequeno é o que você estuda? Tudo que é muito... E aí você vai construindo, sabe, pequenas tarefas. Ela, mas para que isso serve? Aí você vai falando, olha, você tem um celular aqui dentro tem um monte de coisas que são muito pequenas. Tem milhares. Ela, mesmo, uma vez o controle remoto quebrou, aí você vai construindo as coisas. E não ela nunca vai saber exatamente o que eu faço, mas dá a impressão de que, não, é útil, minha filha consegue consertar o controle. Então, alguma coisa tem que sair de útil dessa conversa, para não ficar só uma coisa no vazio. Então, sempre tento ir mais para essa linha. E você é pesquisadora do CNPq hoje em dia, né? Conta para nós um pouco do CNPq ou dela? Não, eu acho que o foco do que você quiser, para falar a verdade. Mas a minha carreira no CNPq, ela é um pouco diferente, assim, e eu falo diversificada também, porque o CNPq, laboratório, eu trabalho no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né? Então, geralmente, as pessoas trabalham diretamente com técnicas relacionadas à luz síncroton. Então, as pessoas se formam ali com experimentos, técnicas específicas, e trabalham com isso. Eu não tenho essa formação. Eu vim da UFMG e eu sou de materiais, então sempre fui de trabalhar com ótica, com propriedades mecânicas, com coisas relacionadas a materiais. E quando eu vim para o síncroton, eu trouxe uma outra expertise que eu tinha e que não tinha nada a ver com o que as pessoas faziam lá. Então foi muito bom para mim, porque eu aprendi um monte de coisas novas, mas eu trouxe bastante background. Então, ao longo dos anos, eu fui criando uma comunidade específica na linha que eu trabalhava,
mas hoje eu sou coordenadora de um laboratório de amostras. Então, eu tenho um grupo especializado em amostras avançadas e técnicas de caracterização, que tem muito mais a ver com o meu background lá atrás, e que, embora não seja o foco principal do síncroton, eu consegui achar um nicho em que eu consiga fazer o que eu já fazia muito bem e acrescentar um pouco, trazer uma coisa nova. Então, eu falo que também eu não tive uma formação engessada, e isso me ajudou bastante nos últimos anos. E então, eu trabalho com materiais novos, geralmente coisas que as pessoas não estão estudando, e eu tento ver quais são as propriedades físicas que aquele material tem, em que ele pode ser aplicado e aonde que a gente vai usar e para quê. Fenômenos relacionados. Laboratório de amostras, tanto fabricação como caracterização. Tanto fabricação quanto caracterização. Isso é o que eu faço no meu grupo, mas eu trabalho com quase partículas, eu trabalho com propagação de luz. É como se fosse um guia de onda no material muito pequenininho. Então, esse é o foco da minha pesquisa hoje. Eu trabalho focada nisso, mas o meu grupo tem outras atividades. É bem legal. E essa posição de coordenadora de um grupo Não, eu digo... Eu sei que qualquer trabalho de coordenação tem Bastante desafio. Desafios, né? Mas... Tem bastante desafio. Trabalhar com pessoas, assim, né? Nesse escala de hierarquia é sempre um desafio, porque hoje eu vejo de outra forma, né? Assim como eu sempre me inspirei em quem estava em cima, nos meus orientadores, nos meus professores, eu estou numa posição hoje que eu também sinto que eu vejo que as pessoas que estão logo abaixo, elas podem ou às vezes se inspiram em você. Então isso é levemente preocupante, né, e ao mesmo tempo desafiador, porque você está o tempo todo ali, né, moldando, ajudando as pessoas a seguir o próprio caminho dela, uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, eu tenho a oportunidade de abrir porta para várias pessoas que geralmente não têm oportunidade. Então, o meu grupo ele é muito diverso, ele é majoritariamente feminino, e não é porque eu só trabalho com mulheres, mas elas são poucas onde eu trabalho, então eu vejo uma forma de balancear o sistema, né, de trazer muitas meninas para o meu grupo. Tem mãe no meu grupo, tem mulher negra, branca, tem meninas de todas as áreas, tem meninas do interior. Então, eu tento diversificar e fazer um ambiente com que elas se sintam bem à vontade. De novo, é um desafio, estou fazendo o meu melhor e eu espero que dê certo. Não, acho que já está dando. Não, porque repara o seguinte, o impacto da sua presença no CNPEM ele já é público. No momento que ele é público, é porque alguma coisa já está funcionando, né? No momento em que... Né, quando o público, assim, eu digo, quando você vai montar um projeto, né? Tipo um projeto INCT, né? Que eu ajudei a montar um recentemente. E aí, na montagem da escolha de quem vai integrar a equipe, né? É informado que a Ingrid faz todo sentido e tem que estar no projeto, pronto, o assunto encerrado, certo? Quer dizer, né? E eu tenho passado por várias coisas legais, porque, por exemplo, eu fui submeter um universal para essa última chamada que teve, e como o meu grupo tem muita mulher, né, então tem bastante colaboradoras mulher, eu até escrevi pro meu colaborador que é teórico, eu falei assim, mas aqui você não tem mais homem pra gente colocar nesse projeto, não? Tá faltando diversidade aqui. Aí eu falei, tá faltando diversidade aqui. Aí ele falou comigo, mas eu nunca pensei que eu fosse ouvir uma coisa dessa. É que a gente se preocupa com as minorias e tal. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir uma coisa. Eu falei, então, por favor, me arrume mais homens pra gente colocar nesse projeto, pra gente ficar mais diverso. Então, isso tem acontecido com frequência. Eu fui participar de um outro projeto também, o cara falou assim, mas a gente precisa de ter igualdade de gênero. Eu falei assim, quem tem seu grupo? Eu passei a lista, ele, nossa, mas tem muita mulher, né? Eu falei, tem. Então, isso tem virado até motivo de piada, mas é bom que também dá para dar uma balanceada. Né? É legal. E você, assim, você terminou, você fez a pós na UFMG também, né? E aí a pergunta é assim, quando você começou, você entrou motivada porque você queria ser professora. Uhum. E hoje você está numa posição de pesquisadora, né? Mas claramente, pelo jeito que você falou aqui, tem aspectos do professora que estão ali, né? Então, como é que você concilia? Como é que você... É que eu não contei a passagem, né? Mas tem uma história.
porque depois que terminei a licenciatura, eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula, assim, eu precisava do dinheiro, esse é um ponto importante. Então, eu fazia bacharelado durante o dia, fazia missa e dava aula de noite. Quando eu entrei para o mestrado, no meu primeiro dia no mestrado, eu consegui dar aula no curso superior. Então, eu fazia mestrado e dava aula todos os dias no último período da noite, que era de 8h40 a 10h35. E no primeiro da manhã, que era de 7 às 8h40, porque eu tinha que estar o resto do dia na UFMG. Então, eu dei aula no ensino superior por 10 anos, durante meu mestrado e durante meu doutorado. Eu dava aula para engenharia, já dei aula, acho que eu tenho uma lista, acho que eu já gabaritei todas as faculdades particulares de Belo Horizonte. PUC, Uni, Universo, todas. Então, dei aula durante muitos anos. E eu gostava bastante. E eu sempre lembro do pessoal falando comigo assim, mas como é que você conseguiu fazer doutorado dando aula? Eu falei assim, eu consegui fazer doutorado porque eu dava aula. Porque tinha dia que eu saía muito triste da universidade, eu dava aula até altas horas da noite, e eu voltava alegre. Então, foi muito difícil, eu não desejo para ninguém ter que trabalhar e fazer pós-graduação, tá? Já falo isso, não desejo para ninguém, mas foi muito bom. Quando eu entrei no pós-doc, eu já estava mais cansada, né? Porque a idade também chegando. E eu falei, bom, eu vou ter que aqui fazer uma escolha, porque não estava dando mais, eu estava bem cansada. E o Paulo Sérgio tinha me oferecido uma bolsa, a bolsa que eu consegui de pós-doutorado era uma bolsa de professor visitante. Então, eu ficava 3 meses na UFMG, 2 meses na Itália, UFMG, Itália, e era essa... E eu falava, bom, mas eu não conseguia conciliar isso com o emprego, né? Facilitou a escolha. Facilitou. Aí, na primeira viagem, eu consegui, por muita sorte, ser nas férias da universidade. Então, foi beleza. Na segunda viagem, eu consegui um emprego no CNPEM. E aí, eu fiz a seleção. Eu falei assim, bom... Aí eu mudei para cá, então foi uma escolha que acabou a vida. Mas tudo que tem a ver com educação, todas as escolas que o Síncroto oferece muitas, tudo que envolve educação eu estou sempre envolvida, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto bastante. A sala de aula tem um lugar marcado, tem um lugar no meu coração, está reservado. A Itália era onde? Primeiro eu fui para Lecce, no sul da Itália, depois eu fui para Roma. Nossa, como eu comi, Deus! Eu voltei sem caber em nenhuma roupa que eu tinha levado. Foi um período bem complicado. E ainda bem que eu consegui esse emprego no CNPEM, porque eu não sei como é que seria. Né? Mais algumas vidas da Itália. Mais algumas vidas da Itália, eu não sei o que ia acontecer. Um período muito bom. Mas é legal, né? Foi bem... Tinha a coisa da língua, né? Que era muito engraçado, né? Porque a cidade que eu fui primeiro, Zelete, era uma cidade desse tamanho, né? Pequenininha. E aí ninguém fala inglês, eu tinha feito algumas aulas de italiano e... Mas você usa bem as mãos, né? Então, como todo mundo... Eles juram que não. Juram que não. Então, foi muito boa, uma experiência muito boa. Eu gostei demais. Eu tenho um amigo italiano que fazia doutorado lá em Singapura, quando eu estava lá, e a gente se perturbava o tempo todo, era um fazendo bullying com o outro o tempo todo, era mútuo, mas aí eu brincava com ele dizendo que os italianos falavam usando a mão. E aí eu juro para você, eu juro para você, ele dizia, mas do que você está falando? Juro. O que você está falando? E não só isso, né? Esse professor que eu fui participar lá, o Daniele, ele gritava, assim, ele não estava gritando com os alunos, ele ficava gritando nas reuniões, e eu assustadíssima, porque eu nunca tinha visto isso. E como ele estava falando, eu não sabia se ele estava xingando, o que era, eu ficava assim, apavorada. Na hora que ele falava meu nome, eu ficava branca, porque eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, quando ele ia falar com a gente, ele falava algumas coisas em inglês e voltava a xingar em italiano. Era o Daniel? Era o Daniel, eu conheço o Daniel. E o Daniel era uma figura, então foi... Nossa, no começo foi bem assustador. Mas as coisas foram se ajeitando. Né? Ai, foi um bom tempo. Eu conheço ele, gente boa. Começo de vida no CNPEM, como é que foi? Nossa, foi difícil. Sempre é difícil, né? Eu mudei para cá, emprego novo, coloquei tudo que eu tinha no carro, vim dirigindo, aluguei um apartamento, com tudo no carro, vim, mudei, e aí... Síncroton é um negócio, né? Funciona 24 horas, né? Tem muito trabalho. Eu estava aprendendo uma coisa nova, e eu tinha que montar as coisas, e eu lembro que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e comprei todos os móveis. Só que era assim, eu tinha dinheiro para comprar, tinha dinheiro para montar, e eu não ia pagar para montar, né? Então, eu lembro que eu ficava trabalhando no Sirius direto, assim, no Sirius não, na época era no VX, e de noite eu chegava em casa apertando o móvel. Todo dia eu montava alguma coisa. Minhas mãos pareciam mão de pedreiro. E os meus colegas do Sônia perguntavam, mas por que você não pediu ajuda?
cheguei no trabalho hoje, já acham, né? Porque já fica com isso na cabeça, né? Já acha que eu sou incapaz, né? Porque eu não tô sabendo nada. E vou ficar pedindo ajuda para montar. Pensa na cabeça, pensa que coisa mais. Então esse período foram 6 meses. E não desperdiçou nenhum móvel, não. Ah, teve uma cadeira que eu montei ela 3 vezes para chegar na cadeira correta. Então. Eu tô pra dizer que eu detesto aqueles manuais de montagem de Não vou nem móvel. falar. Eu não sei quem, assim, deve ser o pessoal que trabalha com criptografia que faz aquilo, né? Essa Juram O que melhor, fazem. o melhor de tudo é o seguinte: sempre sobra a desgraça de um Sempre. parafuso, mas o móvel está montado. E você senta e. Mas eu vi na internet que eles mandam sobrando. Porque sempre sobra. Agora está explicado. Mas essa cadeira mesmo, ela não durou 1 ano. Porque eu montei e desmontei tantas vezes que É de montar uma vez só. todos os meus Bom, mas móveis. como boa experimental, você sabe que é assim que funciona mesmo, né? Só tem que ganhar um pouco de prática, né? A única dificuldade que eu tive foram os móveis que precisavam de 2 pessoas. Não tinha segunda pessoa. Então, vivia fazendo gambiarra para poder deixar a coisa parada, equilíbrio. Então, esses aí foram os piores. Mas, bom, nada se montou de novo. Mas pouca coisa desmontou. Só a cadeira. Só a cadeira. As outras foram ao longo dos anos também. Mas o desafio foi bom. Assim, eu gosto, como eu falei, eu gosto bastante da rotina do trabalho do CNPEM como um todo, de você ter um monte de gente fazendo coisas diferentes. Tem coisas que eu jamais estudaria. Me dá para falar a parte biológica, que eu não tenho uma interface boa com a biologia, mas eu já aprendi tanta coisa nos últimos anos, porque, Imagina se tivesse. nossa, então você aprende muita coisa, tem nos trabalhos com biólogos, nessa interface, então eu vejo que sim, eu não teria outras oportunidades de ser exposta a tanta coisa em outro lugar. É legal porque você acaba com uma experiência ampla, né? Porque você tem a experiência da universidade, que é aquele meio acadêmico mais tradicional, onde a maioria das pessoas que serão entrevistadas aqui. Até o nosso meio. Isso. Mas agora você tem uma outra experiência, né? Com um lugar que, obviamente, tem também conexão grande com a academia, mas que funciona com outro ritmo, com outro esquema, né? É um perde e ganha, né? Eu sempre falo que cada vez eu sei pouco de muitas coisas. Mas eu vejo também que cada vez eu me distancio mais de saber muito de uma coisa só, né? Que é o que eu fazia mais no começo, né? Estudando física, que é o que a gente faz na universidade. Então, assim, é bom e é ruim, né? Você tem que ver qual que é a briga que você quer levar. E eu tenho gostado bastante de aprender outras coisas. Eu sou bem entediada, eu sempre gosto de aprender, estou mudando de tema, de pesquisa ao longo dos anos. Já fiz isso várias vezes. Então, eu gosto de aprender coisas novas. Mas eu vejo que cada vez menos eu sei de uma coisa só. É interessante que você usou uma expressão agora. Você disse que você é bastante entediada e que gosta de essa conexão que as pessoas têm, às vezes não fazem, mas que é, né, o poder motivador do tédio, né, que te faz se mover numa nova direção, te faz, né? Essa para mim é a coisa mais fantástica da ciência, assim, da nossa profissão como um todo, porque você pode trabalhar a vida inteira com mecânica, mas se você falar hoje eu quero aprender quântica e vou trabalhar e vou estudar com isso, você pode. Assim, a gente tem um poder de aprendizado muito grande e de poder mudar o tempo todo. É claro que não precisa ser uma mudança muito brusca, mas se você quiser também pode. Você pode ser experimental, virar teórico, e isso é muito legal, porque, de novo, para o meu perfil, que não é muito assim, eu acho maravilhoso. Todo dia poder aprender uma coisa e ficar anos estudando aquilo e depois mudar para outra coisa de novo. Eu acho que é das coisas que eu mais gosto na profissão, disparado, essa é a minha preferida. Legal. E atualmente o foco são fontes, te faltam os únicos materiais. Então, essa é uma coisa que eu estou flertando. Isso é um flerte. Mas não, então, é um flerte, eu falo que é o meu flerte com a quântica. Porque eu trabalho com materiais, né? Então, eu tenho interagido com bastante pessoas da ótica e eu vejo que eu tenho o potencial, que eu tenho materiais que são potenciais e tenho todo o ferramental para fazer. E tem aplicação, que seriam as fontes, que é o que eu acho que a Carmen trabalha. Então, eu fiquei pensando assim, no começo eu era mais resistente, porque eu falava assim, eu não vou entrar nessa área, porque eu não vou conseguir chegar até o final.
Mas teve um momento que eu percebi que não preciso chegar até o final, não é esse o motivo, né? Então, eu posso fazer muito bem a base para que os próximos ou os outros grupos consigam fazer isso virar a realidade. Então, tô nesse flerte aí, tô colocando isso no papel, eu acho que vai ser bem legal e em breve a gente vai ter novos resultados. É uma versão profissional daquela camaradagem do estudo, né? Mas né? Quer dizer que você não precisa saber fazer tudo, você não precisa fazer o trabalho todo, mas é aquela construção coletiva, né? Ciência é uma construção coletiva. Olha, né? eu vou te falar com toda a razão, sem medo de errar, que nos últimos anos eu aumentei o meu volume, e eu não tô falando volume de publicação só, não, tô falando volume de trabalho, quando eu percebi que para mim funciona muito bem trabalhar de maneira colaborativa com um grupo de pessoas, cada um com a sua expertise, e isso tem funcionado muito bem. E a gente tem feito bastante trabalhos legais, eu aprendo coisas de outras áreas, eles aprendem um pouco do que eu estou fazendo, e a quantidade de trabalho que você consegue multiplicar é absurda. Então, assim, eu não vou trabalhar mais de outra forma, eu acho que é uma forma que eu gosto muito, e eu acho que funciona muito bem. Assim, eu acho que é o segredo. E achar linguagem para conversar com áreas diferentes. Exatamente. E você pode ir em outras interfaces que você consegue aprender um pouco, tá? É até um desafio intelectual legal, né? Gostoso, né? De você tem um pouco tipo montar quebra-cabeça, né? Quer dizer, você fica lá brigando, você fica tentando meter, aí você diz, não, é porque essa peça não é daqui, essa peça é daqui, ou seja, essa linguagem, essa expressão, esse jeito de falar, esse jeito. E você tem que aprender, né? Por exemplo, nesse projeto mesmo que eu estou trabalhando, que ele é multidisciplinar, assim, ele é não disciplinar, né? Ele é multi-áreas, assim, eu tenho que pensar, tá, como que eu vou convencer o Monken a trabalhar comigo nesse projeto? Como que eu vou convencer o Ado a trabalhar nessa parte? Então, eu também tenho que entender um pouco do que eles fazem para falar, olha, eu quero fazer isso, a sua parte vai ser essa. Isso, para mim, tem agregado bastante conhecimento. Ainda é um pouco, né, que a gente fica numa interface que você fica ali com medo de estar fazendo ou falando na coisa certa, mas depois que você perde esse medo, a coisa anda bastante. Aí entra também um outro aspecto que eu acho muito legal, que é o com quem, né? Você citou 2 exemplos agora de pessoas que são muito próximas a nós, né? De fato, assim, eu estou nesse projeto também, tá? Então, vai ter que conversar com o Marcelo também. mas é um pouco quando você encontra essas pessoas cujo objetivo é ir para frente, né? Ir para frente, todo mundo ir para frente. Não é eu ir para frente, é todo mundo ir para frente, né? Isso facilita um pouco. E também, sem se importar com o fato de saber que eu sou uma pessoa que sou inexperiente, que estou no começo da carreira, que estou só ali propondo uma coisa que pode ser legal, e ele falar, tá, vamos dar uma chance, vamos, né? Porque tem isso também, né? A gente tem mais porta fechada do que portas abertas, e é muito importante essa recepção dos pesquisadores. Aí tem um pouco aquela história, né? Quer dizer, se você eu acho assim, sempre tem alguma contribuição disponível. Se eu não estou conseguindo encontrar, a culpa é minha, entendeu? Se eu sou o mais experiente na jogada e não estou conseguindo descobrir como é que essa pessoa menos experiente pode ajudar, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, entendeu? Então Ponto de vista interessante, tá vendo, né? Mas não um pedaço de ser mais experiente é isso, é você já conhecer uma ampla. Exatamente. Você conhece você tem um ferramental mais amplo para identificar como é que diferentes capacidades podem se conectar, né? Sim, e isso da minha carreira, assim, é uma coisa que eu não posso reclamar, assim, de forma nenhuma. Eu só tive pessoas, pesquisadores, né, homens, só trabalhei com homens, que me abriram as portas. Eu não tive nenhuma limitação. Desde o Rodrigo, o orientador de doutorado só me colocou para frente, assim, com todas as minhas limitações, ele me jogava para fazer as coisas, depois eu me virava para fazer, depois veio aqui para o síncroton, foi o Raul. Assim, eu nunca tive não, você quer fazer nunca. Então, assim, o meu atual o chefe, que é o Hélio, eu nunca tive um fator limitante. Isso também eu posso falar que eu
eu acredito, né, que eu tô numa carreira que ela tá em ascensão, e um dos motivos disso é que eu não tive nenhum limitante em relação de hierarquia que falou, isso está fazendo uma completa bobagem, pode deixar para lá, muito pelo contrário. Todos eles só me incentivaram, só abriram as portas, então isso ajuda bastante também, quando você tá com pessoas que não tem ninguém te puxando para trás o tempo todo. Pois é, né? Isso aí é fundamental. É tão simples. Exato, né? Não precisa nem ajudar, não atrapalhar. É só não puxar, exato. A maioria das pessoas é isso, é só você não puxar para baixo. Né? E isso faz bastante diferença. Faz. Mas deixa eu entrar num tema delicado aqui. Se você não quiser, chuta, e não tem problema. A questão de gênero já apareceu várias vezes na conversa, mas me dá a sensação que, com todas as dificuldades de ser de um grupo minoritário, ao mesmo tempo você teve meio que a situação favorável de quase sempre você não era a única, né? E tem uma coisa também, eu falo muito isso, vocês podem começar a observar, tá? Que a física, como ela está estruturada hoje, ela tá... As mulheres que estão passando, que estão chegando, você fala por mim, você vai ver a Mônica, as mulheres que vocês conhecem, a Bárbara, vocês estão vendo que a gente tem um perfil muito específico. Então, o sistema, ele está ceifando a diversidade dentre as mulheres, porque para você conseguir ir para frente, você tem que ser um trator. Então eu tenho as mulheres que estão em minha volta hoje, elas têm todas esse perfil. As mulheres com as que eu trabalho. Porque no final das contas, a gente não está sozinha, mas a gente também está perdendo toda a diversidade. Porque eu tenho colegas que ficaram para trás e eu sei o motivo. Porque nem todo dia você quer sair da sua casa preparada para uma guerra. Eu sou essa pessoa. E eu estou muito tranquila com isso. Mas isso não é para ser o trivial. Então, a gente ainda tem mulheres, a gente tem uma, né, tem ali o seu... Mas eu vejo que é uma similaridade. Eu fico brincando que eu trabalho com várias Ingrids. Assim, o sistema ele acaba ceifando a diversidade entre as mulheres. Porque é isso, né? Você tem que trabalhar num cenário de guerra, basicamente. Então, esse é uma coisa que vocês vão começar. Sempre que eu falo isso, você começa a reparar nas mulheres em volta. Assim, você vai ver que a gente está... Então, é bom ter mais mulheres, mas a gente está muito igual. E a gente sabe que a diversidade, em todos os níveis, ela é muito importante. Melhoramos? Sim. Mas ainda tem gente ficando muito atropelada pelo caminho. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque senão vai ficar só truculenta, né? Vamos aprender. E aí, nós vamos dar a briga. Então, eu vejo que tem mais mulheres, assim, é um ambiente, né, a gente... E tem coisas que são simples, assim, que a gente consegue, eu falo que é só mesmo uma questão de ponto de vista, assim, você tem uma percepção de que no laboratório, no banheiro, tem que ter uma ducha higiênica. E assim, não é uma coisa que eu precisaria falar. Se tivesse a pessoa que tomou essa decisão, tivesse alguma mulher, ela ia falar, poxa, ducha higiênica no banheiro. Isso é um exemplo simples do todo, sabe? Porque, no final das contas, é para isso que a diversidade serve. Não, claro. Isso é bem claro. Melhoramos, mas precisamos melhorar um pouquinho mais. Tem que melhorar bastante mais ainda. Mas você toca num ponto, inclusive, que é um ponto interessante, que é a área científica, em geral, né, ela tem uma certa seleção de personalidades, né, que, digamos, meio que limita até onde a pessoa vai conseguir chegar. Né? Só que o que eu entendo claramente é que se você, no momento, né, isso tem que mudar, é claro, mas no momento, se você é mulher, você não tem muita alternativa, você tem que querer chegar lá, né? Eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, na física, tá? Quantos homens a gente conhece tímidos, introvertidos, calados, que ficam ali sem falar nada, assim, que, sabe, quantos homens a gente conhece assim com esse perfil? Muitos. Você vai nos congressos, nas apresentações, a gente vê muitos. Quantas mulheres com esse perfil você vê na física? Eu não conheço nenhuma. Então, isso quer dizer que o sistema, para esse tipo de mulher, não funciona. Elas ficam pelo caminho. Então, é mais ou menos esse ponto. Claro, porque a gente acaba tendo outros quebra-molas ao longo do processo.
Mas hoje, para mim, o gênero é um negócio que eu falo que eu tenho problemas maiores, né? Sim, eu falo por maiores. Eu vejo, dar um exemplo bobo. Lá no meu laboratório tem muita faxineira. A maior parte delas são negras. Eu vejo a alegria delas quando elas me veem. Na minha primeira semana de trabalho no VX, a menina me chegou para mim e falou: posso trazer meus filhos para te conhecer? Então, assim, hoje o problema da cor, ele já passou. Assim, ele já está na minha lista de... O problema do gênero eu superei. E eu percebi que eu superei o dia que eu fui na Unicamp aqui, no bate-papo, e o menino falou comigo assim: se você estiver numa reunião e só tiver você de mulheres, como é que você se sente? Ótimo. Eu tô. Ele, mas e se as pessoas estiverem incomodadas? Eu falei: que se retirem. Isso aí eu já... O problema é delas, Isso aí não é um problema meu. Isso aí eu já... Incomodada que se mude. Isso aí eu já larguei pra lá. Mas o problema racial ainda, ele é porque é o que me sonda, né? Ele é um problema que sempre vem com outros recortes. Não, e também, enfim, é uma sociedade que precisa avançar ainda em um monte de... Estamos fazendo a nossa parte, a gente está indo bem. A gente está caminhando. Não, eu estava outro dia, eu vou só pegar um ganchinho, fazer uma digressão rápida. Também não acho que a gente deve, quer dizer, não acho que a gente deve. Não quero com isso motivar uma discussão sobre sistema de cotas ou não, não é isso. Mas eu estava pensando o seguinte, você vê, por exemplo, vou pegar até os Estados Unidos como exemplo, tá? Você vê que houve muito, quando eles estabeleceram o sistema de cotas racial nas universidades, houve de novo a mesma discussão que também houve aqui no Brasil, o nosso foi posterior, mas enfim, se faz sentido, se não faz sentido e tal. E aí eu estava lendo outro dia, porque eu acompanho basquete, e esse é o mês de valorizar as universidades para negros nos Estados Unidos. E aí eu fui ler um pouquinho sobre a história da brincadeira. Então, existem universidades para estudantes afro-americanos desde fim do século XIX, tá? Específicas. Só que, nesta época, existia cota ao contrário. Existia sistema de cota ao contrário. As poucas universidades normais que aceitavam estudantes afro-americanos tinham cota limitante, ou seja, não podia aceitar mais do que um certo número. Então, assim, e aqui no Brasil a gente sabe que isso daqui existia na educação em geral, né, em todos os níveis. Então, eu acho que é o seguinte, são discussões do tipo, amigão, se você já teve cota limitante, você vai discutir a cota includente? Entendeu? Assim, e eu, de novo, eu não acho a gente... Porque discutir sistema de cotas dá um programa inteiro. Dá um programa inteiro. Não, né? Tem vários podcasts muito bons para isso. Vários podcasts. Mas eu acho que são... Querindo, por exemplo. Tão bom. Ótimo. Mas eu acho que, assim, no mínimo dos mínimos, a discussão tem que trocar de nível, né? Sim, eu vejo se a gente está empacada, a gente está igual uma mula empacada no mesmo ponto. E aqui é o ponto, por parte de quem faz a ressalva, de quem diz que não sei se vai ajudar, você pode até fazer a ressalva, amigo, mas vamos subir o nível da discussão aqui, né? Uma sociedade que impõe cotas limitantes, não pode achar cotas. Por um período... Pode discutir quais são as cotas adequadas a cada caso. A gente está em 2025, não tem um ano que a gente pode colocar no lápis a maternidade. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma mulher que teve 2 filhos, um atrás do outro, vai ser julgada com bolsa de produtividade com o mesmo critério do cara que ficou 2 anos no laboratório trabalhando? O nosso progresso, ele é muito lento. Eu sei, de novo, a gente está melhorando, mas assim... Isso é um negócio que é tão óbvio que não deveria nem... E assim, eu vou melhorar. Não deveria ter um monte de mulher brigando por uma coisa que um pai que tem filho e é casado com uma pesquisadora que a gente conhece um monte, isso não teria que sair das mulheres agora, não. É do cara falar assim, cara, como é que a minha mulher está sendo julgada com o mesmo critério que eu, sendo que ela ficou desses 2 anos, 1 ano em casa e nós estamos com 2 filhos pequenos? Não, isso daí está sendo feito um esforço nessa direção, mas
concordo com você que Atrasado. tem O progresso. atrasado Pelo e menos ainda aconteceu. Progressos. progressos. Vou aproveitar, deixa. O CA da Física está levando isso em consideração bastante, e, inclusive, né, se tiver pesquisadores assistindo, informem do jeito que der para informar, tá? Isso mesmo. Porque é importante até para a gente pressionar, Claro. né? Para a gente ter estatística e para a gente pressionar. E são muitas, né? E todas têm. Claro, não, claro. Isso é. Sei. Mais uma coisa para nossa briga. Ou mais uma briga para as nossas coisas. Gosto mais uma briga para nossas coisas. Mas vamos voltar um pouquinho. Projetos de inclusão / divulgação. Eu lembro que eu vi você falar de alguns, eu não lembro o nome agora. Então, Nossa, eu já trabalhei. Não, foi isso é. Eu comecei sendo convidada, né? Aqui em Campinas mesmo tem uns super cientistas, então. Meninas super cientistas. Meninas super cientistas, também já participei do Estrogênias. Sempre que tem. Esse nome é ótimo. Eu não Entre conhecia. outros, todo programa que alguém me chamava, eu sempre ia, dou muito palestra em escola, né? Escola pública e tal. E aí a CAPES abriu esse edital do Futuras Cientistas, né? Que eu achei super interessante, que é para a gente receber aluna de escola pública, né? Com um projeto bem simples. Eu lembro que eu estava sentada no meu sofá, falei assim, domingo, era o último dia, eu fiquei pensando, será que isso foi? Por que não? Porque eu fiquei pensando, mas como é que eu vou fazer? E as meninas, né, foi meio assim, a gente escreveu, eu e a Rafaela trabalhando comigo, e foi muito legal, porque eu quero um pouquinho, porque a gente conseguiu trazer meninas de escola pública, então o projeto as meninas ficam um mês com a gente no laboratório, acompanhando a rotina, né, desenvolvendo o projeto, e o projeto chama Além do que os Olhos Podem Ver, por, né, motivos. Em homenagem à sua avó. Então, a gente consegue explicar para a avó da gente como que a gente trabalha, né? Então, e aí a gente ia mostrando para ela. A Aparecida, a vozinha, Maria Aparecida. Então, assim, a gente começou com isso e foi muito bom. Todo ano a gente submete. Eu ganhei o prêmio da CAPES por esse projeto. Foi bem legal, porque, né, as meninas, tem bem a professora do colégio. E é um negócio que, se eu puder, quando eu tiver força, eu vou expandir esse projeto. Assim, eu tenho essa coisa de divulgação. E devagar, né? Vamos tentar crescer isso aí. Já passei esse projeto para frente, já passei para minha pesquisadora que trabalha comigo para liderar, porque ela lidera, a gente vai abrindo outros projetos e vamos tentar passar os projetos para frente. As meninas, elas saem, elas conseguem fazer depoimento, elas fazem vídeo na internet, falando como é que é a vida do laboratório, o que é que o cientista faz, quem é que ele é, como... Porque essa que é a coisa, né? Elas têm amigas em rede social. Cientista, tem uma que colocou lá, cientista também é gente, sabe? Então, a gente... é o trabalho de formiguinha, né? Eu me divirto muito com esses programas e... Cientista também é gente, é um quadro que a gente criou para esse programa daqui, que foi essa entrevista, que é justamente cientista também é gente. Um mais esquisito que o outro, mas a gente é, né? Não, mas isso daí é um barato, né? Isso eu acho muito legal, né? Que é a criançada... descobrir isso, né? Descobrir que é incrível, eu encontrei com elas e o programa ele começa ali em janeiro e termina pertinho do carnaval. E elas foram para lá e tal. E aí eu encontrei com elas, uma delas no bloquinho de carnaval. E ela olhou para mim e falou: "Você aqui?" Eu falei: "Querida, cientista também é gente." E aí foi aí que começou isso. Cientista que estava fantasiada, ela me olhou assim. É legal a liberdade que ela teve de recriminar, te encontrar ali, né? Falei: "Querida, professora também, ó, cientista também é gente." E ela falou, ficou bem assustada, assim, então é bom, assim. Eu gosto bastante. Quebrar paradigmas. Não, isso é legal. Eu gosto de contar essa história. Eu vi um estudo que o pessoal lá nos Estados Unidos pediram para crianças de 13 anos de idade, ou 10 a 13, sei lá, elas tinham que descrever cientistas e desenhar cientistas. Então, a maioria desenhava com jaleco, óculos, né? Uhum. As mulheres, as poucas mulheres que eram desenhadas com cabelo preso, e os homens de jaleco, alguns com cabelo meio desgrenhado. Exato.
né? Como se cientista tivesse cabelo. Pois é, e tudo em preto e branco, né? Tudo preto e branco, de óculos, e trabalhando com tubo de ensaio. Aí levam as escolas para visitar o Fermilab, tá? E aí, no fim da visita, de novo, tinha... e as palavras eram gênio, não sei o quê, tal, concentrado, disciplinado, enfim. No fim da visita, pedem para repetir os desenhos e as palavras. E aí, os desenhos agora vêm todos coloridos, com roupas legal. variadas, entendeu? Com cabelos de tudo quanto é jeito isso. possível, entendeu? E aí, as palavras eram, que nem nós, entendeu? Gosta de cinema, ou, entendeu? O que cientista gosta? Antes é de estudar, e depois gosta de cinema, gosta de música, gosta de... No meu caso, eu vim de cerveja. Isso gosta de cerveja. Faz parte. É uma ciência desenvolvida ao longo dos séculos. Milênios. O pessoal pergunta, mas o que tem em Campinas? Cerveja? O que mais que cientista precisa para poder sobreviver? Esse calor da sociedade. Não fala isso para a agência. Mentira, não. E financiamento, cerveja... Precisa editar esse pedaço. Cerveja e financiamento, e não uma coisa para... Não financiamento para De cerveja. preferência, financiamento que inclua cerveja. Essa parte pode cortar. Newsboard, isso. Pois é, ué. Isso ainda falta ao Brasil alguma cervejaria ter a mesma coragem que o Newsboard Institute. Exatamente. Eu ia ser mais feliz se deixasse uma maquininha de chopp no final do expediente. Né? Mas tudo bem. Outro progresso. Vocês vão ver. Futuro. Quantas contribuições Newsboard e companhia fizeram mantendo o apoio da Carlsberg? Então, fica o desafio para a O cervejaria. apoio líquido da Carlsberg. Exato. Também financeiro, né? Mas em especial, em isso. espécie. Isso. Eu lembro com quem que eu falei uma vez, que eu falei, se eu ganhar na loteria, eu vou montar o meu laboratório, no meu laboratório vai ter uma máquina de chopp, não sei o que lá, não sei o que lá. E como ele falando o que tem no meu laboratório, a pessoa falou assim, você vai ganhar na loteria, vai ter um laboratório? Que tipo de conversa é essa que a gente está tendo? Você já tinha perdido a pessoa no início da... A máquina de chopp não fez a menor diferença. Não, nem percebeu. A máquina de chopp não fez a menor diferença, mas vai ser um laboratório diferente, não importa. Tá bom, então. Você sabe que tem gente que eu falo a mesma coisa, tipo, aquela mega da virada lá, eu sempre digo, e aí pergunto, o que você vai fazer? Eu, não, vou separar um tanto assim para fazer um instituto de pesquisa, aí a pessoa fica olhando para mim, é claro, óbvio. Comprar meu equipamento, bota na bancada da minha cozinha, gente. Me deixa eu trabalhar em paz. Isso é ótimo. Talvez eu dê alguma coisa para vocês também, tá, amor? Continuar aqui então. Nós vamos montar um estúdio para vocês, tá? A serpentina de cerveja já maquininha no canto. Verdade. Pode visitar. E o nosso projeto tem muito a ver com lugar para eventos mesmo. Né? Que é uma parte importante do seu laboratório é saber receber eventos pequenos. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou financiar esse pedaço. Tudo bem, gosto. Tudo bem. Você sabe que está gravado, né? Eu acho bom. Só lembrando você que está gravado. Acho bom começar a jogar na Mega Sena. Mas sem exageros. Começar a jogar na Mega Sena. Lembra que sempre a imensa chance é não ganhar. Porque a gente sabe um pouco de estatística, né? E aí ficando cada vez mais desanimador. Mas não vamos desanimar, não. E aí, o que está faltando? Sei. O que está faltando aí? Eu já contei a história da minha vida toda para vocês, gente. Uma boa parte. Né, que tinha um monte de histórias. Nossa, mas é uma pior do que a outra, né? As histórias da minha graduação são... Mas só mais uma engraçada. Essa também é legal. A primeira vez, é porque a gente fala da... Bom, todo mundo que está começando, é tudo muito difícil, né? E eu sempre gosto de falar das coisas que a física me trouxe. E uma delas foi a minha primeira viagem de avião que eu fiz, foi por causa da física, né? Foi um congresso. E aí, era para Curitiba. Claramente eu não sabia que Curitiba era frio também, não, enfim. Eu também não tinha mala. Aí minha avó comprou a mala lá para mim, para dividir 10 vezes, coloquei a mala por tudo que eu tinha e fui para Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, gente, não sei, mas era muito frio. Mas era muito frio, muito frio, muito frio. Eu nunca passei tanto frio na vida. Aí eu comprei uma bota de R$20, eu lembro, lá no centro de Curitiba, a barata que eu achei, e eu usava
todas as minhas roupas, uma em cima da outra, em ordem trocada, Cebolão. durante os 5 dias de evento. Porque era muito frio, o dia não dava para comprar o casaco, né? O casaco, É a preocupação de trocar lá, né? porque a gente é mulher, né? A gente é mulher. A sorte também era essa, né? Tinha levado 5. Claro, uma para cada Roupas dia, né? completas. Uma para cada, claro, era uma para cada dia, naquela mala gigante que eu comprei, que eu não conseguia arrastar, né? E aí... E toda vez que eu olho, eu tinha foto, né? A gente revelou aquela foto, assim. Toda vez que eu olho para aquela foto, minhas fotos de Curitiba, eu tô com um casaco por cima, mas gigante, com aquele monte de roupa, e sempre encolhida, assim, sabe? Aquele evento O pessoal achou que você era mais gorda. me marcou, com certeza, um cérebro. Eu era uma outra pessoa maior. Eu senti muito frio. Nossa, que cidade. Nossa, nunca esqueci aquilo. Eu fico imaginando uma pessoa que conheceu ela no evento, encontrando ela alguns meses. Você emagreceu. Nossa, aquele Não, evento. só troquei de clima mesmo. Eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida. Aquilo ali foi... E sem contar o medo do avião, que pobre é foda, né? Se o avião chacoalhava, eu falava, meu Deus, se a minha mãe falou para mim para esse negócio de avião, o que eu tô fazendo aqui nesse negócio? Saindo da Pampulha. Aí não, saí da Pampulha não, saí de Confins. Não, porque da Pampulha é pior, né? É mais emocionante. É muito emocionante. E aí, normalmente, os aviões eram menores, então também aumenta a emoção. Quando eu mudei para Campinas, eu ia direto pela Pampulha, pegando aquele teco-teco de 11h30 da noite, né? Que era mais barato. Gente, eu não sei quantas orações, quantas mensagens no celular eu mandei despedindo da minha mãe, naquele traje. Dessa vez vai. Ô, mãe, te amo. Dessa vez pode ficar tranquilo que vai. Não contou nenhum segredo depois que arrependeu, não, né? Eu só pedi desculpa uma vez, que eu falei carne muda, não era carne. Ela ficou chateada. Eu pedi desculpa. Se desculpar é sempre bem. Mas aquilo era um terror. Ai, muita alegria. Muito bom. Física. Sensacional. Eu só tenho lembrança boa, assim. Eu falo que o doutorado foi a melhor época da minha vida, porque foi a última que eu sabia o que eu estava fazendo. Depois começou o voo cego. A última sensação que eu tive, que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Você Depois sabia ou disso... Você achava que alguém sabia? Não, eu sabia, porque assim, eu tinha um projeto que eu sabia onde ele ia começar e onde que ele tinha que terminar. O que a gente fez para dar certo é outra história, mas eu sabia ele tinha começo, meio e fim. Então, eu tinha um foco, né? O começo tinha fim, né? O meio a gente o estava em meio é outra discussão história. ainda. Então, eu tinha um foco, e aí eu fui, né? Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. Depois disso, meu amigo, eu fiz o que apareceu. Minha carreira foi o que tinha para fazer. Mas, se eu não me engano, ainda saiu um prêmiozinho disso, Saiu. né? Graças a... aquele ali foi... Mas foi um trabalho... Conta para todo mundo. Conta, por não, favor. isso aí foi legal. Porque o meu projeto de doutorado, eu lembro como se fosse ontem, meu orientador falou comigo, eu troquei de doutorado, de orientador no primeiro ano do meu doutorado. Eu comecei com uma área e depois eu vi que eu não ia ficar meio entediada e eu resolvi mudar. Velho bom. E aí eu conversei com ele e ele falou assim, olha, eu sou especialista em raio-x. Você gosta de raio-x? Eu falei, não quero trabalhar com isso. Ele falou assim, olha, eu tenho um projeto, a gente pode combinar um pouco, ele foi da minha banca de mestrado, combinar um pouco do que você faz com o que eu faço. Eu não tenho ideia se isso vai dar certo. É um projeto muito difícil. Mas se der certo, vai ser muito legal. Eu falei com ele assim, se não der certo. Ele, se não der certo, você vai fazer alguma coisa em raio-x. É uma motivação a mais para dar certo, né? Eu pensei assim, bom, eu tenho o plano A. O plano B eu não gosto, mas ele é a especialidade dele, né? Então, assim, ele não vai me colocar em cilada. Eu falei, cara, é esse doutorado que eu vou fazer. E aí foi... emoção do começo ao fim, porque era um trabalho experimental, assim, absurdo. E, né, então, eu ficava o dia inteiro no laboratório, na sala limpa, ia dar minhas aulas de noite, quando dava 11h30 eu voltava para os amores. Foi um trabalho intenso, foram muitas noites, feriados, dias sem fim, mas foi muito legal, gostei bastante do meu doutorado. E depois eu tive a graça, fui agraciada com o prêmio de teses, ganhei o prêmio da CAPES, ganhei o prêmio da SBF, foi um trabalho bem legal, mas, foi bastante trabalho. Mas eu gostei muito. Peraí, a gente já ouviu que ela dava aula no último horário da noite, que ela dava aula no primeiro horário da manhã. Dormi muito pouco durante o meu doutorado. E depois de sair do último horário da noite, ainda voltava para o laboratório. Várias vezes. Porque... É o famoso trabalhar 24 horas por dia e, se for necessário, à noite também. Porque a gente trabalhava na sala limpa. E a sala limpa tinha temporada que ela estava funcionando e temporadas que ela não funcionava. E a regra era a seguinte, se os equipamentos estão funcionando, você trabalha. Quando os equipamentos param de funcionar, você descansa. E foi meu doutorado inteiro assim, tudo funcionando, trabalhando full time, parou de funcionar, férias. Você nunca quebrou nada lá de propósito? Não, nunca. Eu só queria que aquilo acabasse.
Mas não precisava de quebrar. Mas não funcionava do que funcionava. Foi bastante emoção. Mas eu gostei muito do trabalho. Assim, doutorado foi uma época bem legal. Gostei bastante. Foi tudo. Trabalho, as aulas. Foi muito cansativo, mas eu me diverti bastante. Ó, foi bem legal. Legal. É uma tendência das coisas se concentrarem, né? Ah, Épocas de muito tudo. não, eu não posso reclamar, não. Assim, é porque eu mais aprendi. Mas é a hora, né? Doutorado é o momento, né? Então, esse eu acho Você que é o ponto. Você tem idade, pique, você Energia. tem energia, Conhecimento já conhecimento já acumulado. acumulado, mas você tem vontade também de aprender, tem disposição, é a hora mesmo. Moldou bastante meu orientador, uma pessoa que me ajudou a desenvolver muito meu senso crítico, científico, sabe? Então eu pude puxar algumas coisas, sabe? Falar, não vou fazer, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Ele me ajudou bastante a desenvolver essa parte também de... que no final é você com você, né? Depois é você... Então eu também tive uma excelente orientação no doutorado, isso me ajudou bastante, que eu saí de lá pronta pra guerra. Eu escrevi projetos de pós-doc em áreas diferentes, eu queria aprender qualquer coisa, assim, eu falei, ó... Eu sempre falo, quando você não é o melhor aluno, o mínimo que você tem que fazer é compensar com o trabalho. E eu sempre tive isso muito comigo. Eu estou de longe de ser a melhor aluna, de qualquer matéria. Não era uma boa aluna, eu fazia, estudava muito. Mas assim, para mim era um esforço muito grande. Para mim, o bom aluno é o cara que estuda pouco, entende o negócio e tá... Ele é bom. Ou não, né? Esse é Ou o que não. tem bom desempenho. Pode ser bom desempenho. O meu era um negócio assim. Eu sempre fui... Então eu falava, cara, eu vou fazer o mínimo que eu posso aqui e vou trabalhar feito um burro de carga. Deve funcionar. Pensar. Para mim, funcionou. Quando necessário, dá uns coisas. Sempre que necessário. Sempre que necessário. E funcionou bem. Assim, não é uma receita, mas para mim, até hoje, eu levo isso. Vou compensar com o trabalho, que eu não consegui fazer outras formas ali que vai funcionar. Às vezes com ódio. O ódio move também. Eu falo que o bom do ódio com ódio. Eu também. Canalize para a coisa certa. O famoso, você não vai conseguir fazer isso, não. Você. Quer ver? Você quer ver? Não, você não vai conseguir fazer. Quando bem usado, é um motivador maravilhoso. Eu já falei, o ódio movimenta. Maravilhoso. Quando Mas bem a gente tem usado. essa sutileza, né? E o pessoal de psicologia esportiva sabe bem pra caramba. Tem gente que ouviu um negócio desse, é a motivação que faltava, e tem gente que afunda. Então, não dá para usar Não, claro. com... Não. Mas... Eu já sou naturalmente motivada, mas o ódio dá um bom gás nisso aí. Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí que você está falando é uma bobagem, não vai funcionar, não. Quer ver? Vai funcionar assim. Já teve a sensação de alguém engolir? Né? Da própria pessoa reconhecer? Sou dessas, desculpa, gente. Eu não sou tão boa pessoa quanto parece. Eu não sou tão boazinha quanto parece. Entendeu? A vingança é uma brincadeira. Mas eu não sou tão boazinha quanto parece, não. Ainda bem que ela ainda não está com raiva da gente, que a gente saiba. Mas então, o lerdo, não, já falei com vocês, né? O bom do lerdo é que ele não serve nem para ter raiva, nem para ser curioso. Porque eu fico ali com aquela curiosidade, com aquela raiva, por alguns segundos, depois eu esqueço. Então, você fala comigo assim, depois te conto um negócio. Eu fico curiosa por 2 segundos, depois, acabou, esqueci já, entendeu? Então, isso ajuda bastante. Para ter vingança, tem que lembrar, né? Tem. Geralmente eu esqueço. Com bastante facilidade. Inclusive, eu preciso de onde está meu carro, a hora que a gente sai. Marcosiana. Só para Fica avisar. tranquila, eu te levo lá. Faço ideia de onde que ele tem. Tá bem pertinho. A vantagem é essa. Mas é isso. Senão a gente roda o campus com o botãozinho. Né? Exato. Onde é que tá o Já fiz isso muito, bem-vindo à minha vida. estacionamento Também de shopping. Bem-vindo, meu. Então agora já chamei meu moço da motoca, já desisti. O Dom Pedro já desisti. Teve um dia que eu sentei na calçada, fiz assim. Aí o moço falou: o que foi, moço? É meu carro. Ele falou: calma, minha senhora, isso acontece com frequência. A gente já tem aqui a solução pronta. Eu falei, então tem mais. Beleza. Passa a placa do carro. Dá para se inscrever no clube? Tem programa de viagem? Tem algum aplicativo? Tem algum aplicativo? Eu chego, a primeira coisa para tirar foto da placa. Mas esse dia que eu chego feito uma louca, quase todas as vezes, que eu tô correndo atrás de alguma coisa, se eu descer do carro, esquece. Tirar a foto da placa.
A pessoa fala, mas você não sabe nem a entrada que você entrou. Eu falei, amigo, eu não sei nem que eu comi hoje no almoço. Como é que entrada que eu entrei? E eu entrei no shopping antes de almoçar. Então, Não faz o menor sentido. Essa conversa tá fazendo o menor sentido para mim. Será que eu vim de carro? Essa é uma história engraçada na UFMG, porque eu sempre fui de ônibus, sempre. Aí eu tirei carteira. Aí no primeiro dia que eu tirei carteira, eu fui de carro, eu voltei de ônibus para casa. Aí tudo bem, porque era a primeira vez, eu não tava acostumada, né? Aí beleza, eu voltei e peguei o carro. No outro dia eu fiz de novo. Minha mãe falou, não. É melhor você não ir de carro. Eu ia de carro, voltava de ônibus, a história é muito instintivo. Aí a mãe chegava e ficava em casa, cadê o carro? Que carro? Ai, meu Deus, o carro. Foi um... Aí eu comecei a colocar o carro lá na porta da saída do sexo. Ainda bem que não estacionou no ponto do ônibus. É que eu pegava o ônibus Antônio Carlos, né? Então, tinha que andar. Isso aí foi. E eu fui várias vezes até a metade do caminho. Ai, o carro. Nossa, que ódio. o carro começa a virar um problema, né? Começa a virar um transtorno, né? Nossa, o carro. Que agora eu já estou no ponto, né? O ônibus está vindo, o carro. Vou ter que perder o ônibus para pegar. Mas no Sirius, o pessoal pega carona comigo, traumatizado já, porque tem várias entradas, né? Eu tenho mania de almoçar fora. Dependendo do horário que eu vou, eu saio, eu ponho o carro onde tem vaga. E toda vez que eu vou embora com oferecer carona, o pessoal já começa. Onde está o carro? Onde está o carro? Eu já comecei a ficar nervosa, porque até sei onde é que tá, mas às vezes fica me deixando nervosa. Você sabe onde está, só não sabe se foi daquele dia. Exatamente. Aí começa aquele nervosismo, mano. Aí minha alma fala, mas não é possível que você não sabe onde você estacionou o carro. Pronto, acabou. Aí já deu, aí eu já não sei. Aí aquele inferno, esse dia que eu vou num lugar, vou no outro, volto, cadê o carro? Mandar estabelecer uma vaga lá para você. É melhor. É o que eu acho também, entendeu? Eu acho, se eu tivesse uma razoável. vaga, a gente não estava tendo essa conversa. Exato. Para não virar diretor. Não, e o argumento aqui é simples. Vai melhorar a sua produção. Não é, gente? Não só dela. Todo mundo pega carona com ela, é verdade. Não, você tem razão. Ela melhora para o aparelho inteiro. O meu voto é seu, viu, Marta? No próximo, o meu voto é seu. Você já tem o meu voto. Se eu for diretor lá, você tem a sua vaga. O meu voto está garantido. Você tem problema importante. Não, é a primeira decisão. Do meu grupo, você tem votos aqui inteiro. Assim, entrou, assinou a posse, Já melhorou. já baixa a portaria, a vaga daí. Muito obrigada. Até que enfim, tinha alguém que me entende. Tá E difícil. depois vai lá no pessoal da guarida para saber quem mais que fica andando por aí perdido. Isso. Eu acho que não é claro. só ela. Ninguém pode dizer perdido para ganhar a vaga exclusiva. Não. Mas todos os perdidos O merecem. pessoal da guarida tem que vai saber dizer. Eu já estou marcada mesmo. Nossa. Minha nossa, as coisas que eu me envolvo. Não sei como é que isso acontece comigo. Bom tempo, tudo bem. Que mais? Que eu tô sem jeito de acabar aqui. É, Vez pois que eu é. ameaço melhora. Vocês podem ficar à vontade, gente. Já contei toda. Não sei que não, mas tudo bem, não precisa esgotar Me também. poupar, né? É, não, já. Mas a gente sempre termina com uma pergunta. Tem alguma coisa que você ainda queria contar? Isso. Alguma coisa, alguma pergunta que você queria que a gente tivesse feito? A gente Eu não tenho uma fez? pergunta para vocês. Também pode. É papo. Não... Eu tenho uma pergunta para vocês. É sobre a ideia do podcast, tal, de entrevistar cientistas, né? Eu sei que, bom, posso falar por mim, posso falar um pouco da Carmen, que a gente acaba trabalhando em áreas que não são muito correlacionadas com o que vocês fazem, né? Mas o que vocês estão achando da diversidade, assim, qual que é a troca? Porque para a gente é muito bom, a gente vem aqui, conta um pouco da nossa vida e tal, e da perspectiva de vocês, além de ouvir as loucuras da nossa vida acadêmica. Vai você. Focando nessa temporada que está nesse formato, que Sim. já tem as anteriores, a gente já testou várias coisas. Eu gostei de todas, embora tenha dúvida da eficiência de todas também, tanto que a gente troca o tempo todo, mas está uma delícia. Assim, está bastante variado, mas ao mesmo tempo com muitos pontos em comum. Né? Como eu falei, história já é a terceira, jornalismo também já apareceu. Legal. Se eu não me engano, 3 pessoas também. Então, assim, tem sido bacana da gente trazer bem essa ideia de cientista também a gente, né? Acho que isso é uma das mensagens. A parte quântica é delicada de resolver no papo, mas de vez em quando tem aparecido também, a gente não se furta e
acho que procurando bem, as pessoas acham Sempre acho. conceitos. Então, acho que está cumprindo adequadamente. Quando ficar pronto, a gente vai ver, né? Por enquanto, é material bruto e está mais nas memórias da gente do que em outros lugares. Mas a sua avó é que vai poder contar para a gente qual foi o Bichinha, resultado, bichinha. exato. Além de outros públicos-alvo que a gente tem e que não sabe quão bem vai atingir, como o pessoal sua profissão dos sonhos, né? A gente quer muito que professores e estudantes de licenciatura Legal. acompanhem e vejam se isso ajuda na vida deles, né? Legal. Então, por enquanto é isso. Eu estou me divertindo, para falar a verdade. Eu estou vindo lá do Rio de Janeiro para gravar. Os dos outros anos, começou na pandemia, né? Sim. Começou online, né, na pandemia, mas o foco do... Presencial é a primeira vez. Presencial é a primeira vez. O foco dos anteriores foi eram temas, né? Então a gente chamava alguém que a gente considerasse que era uma pessoa legal para falar sobre aquele tema, com preferência sempre por pessoas mais jovens, né? E aí tinha o tema, discutia-se o tema e tal. E, assim, diversidade, você perguntou, é uma preocupação nossa muito grande, mas que também não é fácil Sei. não é fácil de atender, né? Quer dizer, há uma preocupação, há uma vontade, mas assim, às vezes a gente não vai conseguir, não é por falta de vontade, Eu sei. por falta de... Mas a desse ano, aí o foco passou a ser nas pessoas. A gente queria fazer um ano em que o foco era a pessoa. Legal. Né? Para mudar um pouco mas também porque é um pouco aquela ideia de justamente mostrar que ciência é feita por gente, né? E por diferentes pessoas. Bem diferente. Então, Várias diversidades. cabe todo mundo. Essa que talvez seja a mensagem que seria mais legal que ficasse, cabe todo mundo. E eu tô para provar, viu, gente? Só prova viva de que cabe todo mundo. Então, isso é que é legal, entendeu? E aí, experiências de vidas diferentes, backgrounds diferentes, carreiras científicas diferentes, cores diferentes, gêneros diferentes, ideias diferentes, tudo está cabendo. A única coisa que a gente não senta desse lado daí é mau caráter. Mau caráter É importante saber evitar. Tudo tem limite, né? É o que não encaixa para nós, né? Para mim, para o Marcelão, isso não encaixa. Mas fora isso, né? Eu sempre tive isso como norte, né? Personalidades diferentes, para mim, sempre foi fácil lidar, tá? Agora, caráter é outra questão. Não é negociável. Tem um limite aqui, uma barra. Princípios. Né? Isso. Mas, então, é isso. E aí a gente está também foco em pessoas jovens. Isso é deliberado. Mais um pouquinho eu escapo desse negócio aí, hein? Não. Ela preencheu na revista a inscrição do vestibular. Não quero falar nada não, mas pesou, né? Em alguma outra conversa foi um limitante da conversa. A gente estava contando para uma das pessoas que esteve aqui que era assim que se fazia inscrição no E vestibular. você pagava R$100 por aquele negócio, entendeu? Era barato não. Era uma revista cara. E era venda casada, né? Porque você no fundo comprava a revista, mas o que você queria era ficha de inscrição. As várias políticas proibidas que as universidades já fizeram. Mas é isso, entendeu? Pessoas jovens e com histórias diferentes para contar. Com muita história e muito futuro. E aí, eu acho o seguinte, assim, eu não sei quem que vai assistir, não sei qual vai ser o alcance, mas está registrado, né? Então, tem o registro. Então, a gente, né, com o registro, a gente tem a possibilidade de em algum momento, né, sempre mostrar. E, assim, no mínimo, você agora tem um registro de você. Vou mandar para todo Né? o pessoal que eu conheço. Não, assim, um dia, quem sabe, daqui a 10 anos, você assiste de novo e diz, olha só o que eu falei aqui, entendeu? Na época, quando eu não era louca, tava...
Antes de enlouquecer, eu fiz aquele podcast. E eu acho isso legal também. Muito entendeu? legal. Eu acho isso legal. Eu agradeço bastante o convite, estou muito feliz de estar aqui. Nós é que agradecemos. você ter Foi vindo aí. ótimo. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Tá bom. Deu motivação. Bem tranquila. É isso, né? Tem as coisas que o próprio YouTube não permite que eles tenham. Só tem o problema de criar uma falsa expectativa, né? Aquela chamada que é não sei o que pi, não sei o que pi. Aí a pessoa, opa, esse deve estar, chega lá na hora. Esse é do caralho. Pi.